Nós estamos acostumados a ver nos congressos, nos livros, nos artigos clínicos, nas redes sociais, nas aulas dos mais variados professores, sequências de estratificações, eu diria assim, mostrando resoluções de situações policromáticas, mas eu tenho plena consciência que a vida dos livros, dos congressos e redes sociais, ela se difere um tanto quanto muito da vida real de consultório. E aquilo que eu busco passar para os meus alunos nos últimos anos é justamente uma realidade bem próxima clínica. Será que tudo para ficar a nível de excelência nós precisamos realmente estratificar lá com 3, 4, 5, 6, 8, 10 cores de resinas compostas? Ou existem casos que nós podemos resolver, dar resoluções para os nossos pacientes de maneira satisfatória, satisfazendo literalmente esses pacientes com resoluções mais simples? Eu já dei a dica para vocês que em dentes posteriores eu acho que a cor não é tão importante, que nós podemos ter resoluções simples. Existem variados casos de classe 5, classe 3, que muitas vezes nós podemos dar a resolução também com uma massa, uma cor única de resina composta. Veja bem, obviamente que se você for dar uma resolução estética, suponhamos que esse ou essa paciente tenha fraturado algum desses centrais, fica muito difícil falar em resolução de excelência com uma única massa, haja visto que esse caso é um caso que eu diria com um grau maior de dificuldade, um grau de policromatismo mais evidente nesses dois incisivos centrais. Mas existem situações também no consultório de dentes naturais que não possuem tantos efeitos, tanto policromatismo, e para esses dentes muitas vezes a gente pode dar resoluções mais simples, mas também não é só isso que vem ao encontro da simplicidade em termos de múltiplas massas restauradoras. Eu acho também que dependendo do público que você atende, do poder socioeconômico, de repente o grau de exigência daquele paciente pode não ser um grau de exigência a nível de te exigir copiar exatamente as características ópticas dos dentes naturais, e isso tem que sim ser levado em consideração. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer restaurações do mais alto nível de policromatismo, de excelência estética, se de repente você não consegue cobrar de acordo com aquilo. O seu paciente não pode pagar para você oferecer essa excelência. E isso não denigre ninguém, não acredito que isso denigra ninguém. Eu acho que existem 5 pilares essenciais para que uma restauração fique boa e com perspectiva de longevidade, que é uma restauração bem aderida, bem fotopolimerizada, bem contornada, bem adaptada e bem polida. Agora, o grau de exigência estética varia de acordo com a situação clínica e de acordo com o grau de exigência também dos nossos pacientes. Como, por exemplo, essa paciente compareceu ao meu consultório, verifique que ela tinha fratura de bordas incisais, já algumas restaurações de resina composta, mas a característica, até nós olhando para os laterais que são rígidos, as características ópticas desses dentes para essa paciente por si só não era característica de muitos efeitos, de muito policromatismo. Então a resolução que eu dei para esse caso foi muito simples. Observe o que foi feito. Primeiro eu fiz uma espécie de mock-up direto na boca, sem ácido e sem adesivo. Eu reconstruí essas bordas incisais para a confecção de um guia de silicone. Eu acho que esses guias de silicone eles nos favorecem muito durante o processo restaurador.
e são raras as situações em que eu, para restaurações anteriores, não os utilizo. Então está aí, após a remoção daquele mock-up direto, aquilo que seria reconstruído. Obviamente que quando realizamos esses mock-ups direto, é necessário que se façam testes estéticos e testes também fonéticos para os pacientes. E partir para o procedimento restaurador. Observe, após a remoção das resinas pré-existentes, o espaço que eu teria para restaurar com o auxílio desse guia. O que foi feito? Utilizei técnicas apropriadas de adesão, de fotopolimerização e, basicamente, os mesmos recursos que eu utilizaria para uma restauração que fosse estratificada. Porém, nesse caso, eu dei a resolução para esse caso única e exclusivamente com uma massa de resina composta. Sanz, qual seria a sua sugestão para restaurações de massa única? Seriam aquelas resinas talvez chamadas de corpo, ou de repente uma mistura de dentina, misturado literalmente com esmalte, numa proporção assim, eu diria 70% de dentina e 30% de esmalte, ou 80% de dentina, 20% de esmalte, mais na proporção de dentina, para que tenhamos uma massa que seja menos translúcida para restaurar em cor única. Então, eu utilizei o guia, reconstruí com o auxílio desse guia o esmalte palatino incisal, depois reconstruí como se fosse uma dentina, mas literalmente para utilizar a técnica incremental, mas tudo isso foi feito exatamente com a mesma massa de resina composta, e depois recobri tudo, mas tudo, o esmalte palatino, aquilo que seria a dentina, tudo exatamente com a mesma massa. Então, uma resolução simples para uma situação clínica, um dente que tinha características mais simples. E depois o procedimento de acabamento e polimento, uma sequência bem organizada daquilo que eu chamo, para dentes anteriores eu nem gosto de chamar de acabamento e polimento, eu gosto de denominar de ajuste da forma, textura e brilho de superfície, que eu acho que é uma definição bem mais complexa, que define melhor o que seriam esses procedimentos em dentes anteriores. E está aí o resultado. É uma restauração do ponto de vista óptico, com características mais simplificadas. Alguém pode dizer assim, Sanz, mas parece que tem uma certa translucidez incisal. Essa certa translucidez é justamente pela diferença de espessura das massas. A massa ali na região incisal, ela se torna, por ser mais fina, ela algum efeito de translucidez, naturalmente ela vai dar, mas não é aquele efeito de super translucidez ou opalescência, mas já por si só as diferenças de espessuras de uma resolução simples já podem criar algum efeito que não vai ficar absolutamente monocromático. E vejam esse caso é um caso que eu uso nas minhas aulas como exemplo de situações de resoluções mais simples, caso real, vida real de consultório, particularmente falando do meu consultório. Essa paciente compareceu alguns anos atrás no meu consultório com uma situação drástica de doença periodontal, movimentação dentária. Então foi feito um tratamento amplo, um tratamento periodontal. Em seguida, eu encaminhei essa paciente para a ortodontia, para melhorar o posicionamento desses dentes, equilibrar um pouco melhor a oclusão, mesmo sendo limitada a resolução de ordem ortodôntica dessa paciente. Observe que ela tem diastemas, um lateral conoide, a genesia de outro lateral. Então, a resolução clínica por parte da ortodontia seria limitada, mas eu pedi na época que fosse feita, principalmente no setor anterior, uma redistribuição que ficasse mais favorável para uma posterior transformação estética. E o combinado na época com a paciente seria o seguinte:
Você vai lá e quando retornar nós vamos fazer um tratamento com laminados cerâmicos, que ela já queria, ela não queria usar aparelho. Eu falei, não, mas fica muito difícil, é melhor você realizar um tratamento ortodôntico e depois nós vamos finalizar com laminados cerâmicos, ok? Ela, ok. E daí ela ficou por volta de 2 anos e meio com o aparelho. Quando ela removeu os superiores, eu verifiquei que aquilo que eu esperava do ponto de vista ortodôntico não me pareceu uma resolução tão satisfatória. Porém, falei, como é que você vai falar para o paciente? Olha, não ficou legal, na verdade, vamos dar a resolução de acordo com essa resolução essa situação clínica que ela chegou após 2 anos e meio. Importante quando você trabalha com a ortodontia como complementação de tratamentos estéticos é que haja uma comunicação constante entre a pessoa que fará a finalização estética e o tratamento ortodôntico. Infelizmente isso não ocorreu durante esses 2 anos e meio aproximadamente que essa paciente permaneceu com o aparelho ortodôntico. O que eu fiz? Falei, não, vamos fazer um estudo do seu caso, a resolução tinha que ser a mais rápida possível, por uma questão também de estabilização do tratamento ortodôntico. Então, uma vista dos dentes superiores e eu executei um enceramento diagnóstico, um guia de silicone, fizemos um mock-up para provar uma possível resolução, finalização desse caso do ponto de vista estético e, por que não dizer, também funcional. A paciente gostou muito e aí, de repente, quando fomos conversar em valores, e o pré-combinado, lembre-se, eram laminados cerâmicos, e eu disse o valor para ela do tratamento, ela falou, doutor Sânzio, não vai dar não. Falei, Lúcia, mas como assim? Nós precisamos... todo esse tratamento, esse esforço era para ser coroado com a cereja do bolo agora, com o tratamento estético. Não, mas não dá não. Não teria outra opção que não fossem as lentes de contato, os laminados cerâmicos. Eu falei, não, tem o tratamento com resinas compostas. Qual vai ficar o valor, doutor Sânzio? Falei o valor para ela, ela falou, não vai dar não. Eu falei, como assim, Lúcia? Não, doutor Sânzio, não vai dar. Mas assim, não, você vai perder, nós temos que fazer alguma coisa. E daí ela me explicou que ocorreram imprevistos de ordem pessoal, que pode acontecer na vida de qualquer um, doutor Sânzio. Ocorreram imprevistos na minha vida, do meu marido, e a situação ficou desfavorável. Quer dizer, se fosse há 2 anos e meio atrás, tudo estava planejado, tudo estava fluindo para a gente literalmente concluir o tratamento. Mas os imprevistos chegaram e não dá para eu executar esse tratamento. O que daria para eu executar seria, no máximo, metade do valor do orçamento que o senhor está me passando de resinas compostas. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, metade do orçamento com resinas compostas daria para você fazer? Daria. Falei, então vamos fazer. E aí vocês vão entender a matemática que eu fiz, que ela não se deu em forma de descontos. Eu não acho tão correto você dar descontos de ordem de 50%. Mas quando eu propus para ela um tratamento com facetas de resinas compostas, aquilo que eu ofereço, vou te oferecer um tratamento de transformação de sorriso com facetas de resinas compostas, eu estou oferecendo o melhor que eu posso oferecer com resinas compostas, que seriam uma técnica altamente estratificada, policromática, que isso implica em tempo clínico de execução. Em média, o que eu levo para fazer uma transformação de sorriso com resinas compostas de maneira policromática é algo em torno de 5, 6 horas, de repente 4 horas, para ser um mínimo assim bem otimista,
Mas é um tempo razoável. Eu pensei comigo, bom, se eu fizer algo simplificado, e algo simplificado seria não fazer estratificado, fazer de maneira monocromática, com uma cor apenas, simplificado, dando o máximo possível, mas com menos cores, menos preocupações com quantidades de massas, espessura para estratificar, controle de espessura dessas massas. Se de 3 ou 4 massas eu passar para uma, eu consigo reduzir o meu tempo clínico aproximadamente para metade, que seria justamente os 50% que eu estaria dando de desconto. E assim eu procedi. Então vamos fazer com uma cor só, uma única massa. O resto tudo igual. Adesão igual, fotopolimerização igual, acabamento e polimento igual. Então está aí a prova da matriz, que foi utilizada, realizada, confeccionada através do enceramento diagnóstico, condicionamento ácido total, aplicação de sistema adesivo, a mesma técnica, porém, com uma única massa de resina composta, a mesma que está compondo o esmalte palatino incisal, é a mesma que eu vou utilizar em toda a vestibular para recobrir cada dente, e fui fazendo assim com uma única massa. No final, todo o processo de acabamento e polimento, mas eu consegui, só de fazer isso, reduzir para aproximadamente metade o meu tempo clínico e revertir esse desconto para paciente. E vejam todo o processo de acabamento e polimento e o resultado final. Observe que é literalmente monocromático. E quando eu olho esse tipo de caso, e quero que você também faça essa reflexão, é que eu tenho mais a certeza de que mais importante, mesmo no setor anterior, do que os aspectos cromáticos por si só, é a relação de forma, textura e brilho de superfície. Se você capricha no ajuste da forma, textura e brilho de superfície, mesmo que você não acerte um pouco na cor, você tem uma possibilidade de oferecer para o seu paciente uma restauração que seja muito boa. Agora, se você acerta a cor e erra a forma, eu vou dizer para você, é certeza que vai ficar ruim. Eu diria assim, nem regular, vai ficar ruim. Então, está aí a resolução de maneira simplificada, o sorriso da Lúcia, tudo feito de maneira relativamente simplificada e de uma maneira que se tornou acessível para o paciente. Eu espero que essas dicas possam lhe inspirar, lhe fazer refletir na vida real de consultório, possam lhe ajudar em alguma situação, em algum momento da sua vida clínica. E se você está gostando, deixe o seu comentário na área de comentários e compartilhe com mais pessoas. Eu ainda estou com muito gás para que a gente possa ainda mostrar muitas coisas de vida clínica, vida real de consultório para você nesse workshop de resinas compostas. Fique com Deus, um grande beijo e até a nossa próxima aula.